Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que entra em campo hoje às 13 horas para enfrentar o Al-Ahly, segunda rodada da fase de grupo da Copa do Mundo de Clubes, galera. Palmeiras precisa ganhar esse jogo se quiser avançar para as oitavas de final. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Informações do Palmeiras, a Gabriela Ribeiro e o André Rizek acompanharam o dia do porco e trazem detalhes pra gente. Chega mais, Gabi, Rizek. Fala Diniz, Mansur, Alex, tudo bem? Olha só, tô aqui com André Rizek, hoje na beira do palco aqui, né, Rizek? Sei que você tava falando de rock, de vários assuntos de música por aqui, mas esse palco aqui é mais importante amanhã, né? E um palco que recebeu o Palmeiras com muita chuva e frio domingo e vai receber o Palmeiras com um calorão amanhã contra o Al-Ahly, jogo ao meio-dia, e foi tema da entrevista do Abel. Disse que, inclusive, ele muda a estratégia de acordo com o que ele vai encontrar no campo. Falou que quando, por exemplo, o jogo está muito quente, ele pode não pressionar o tempo todo, pressionar em alguns momentos. Talvez essa mudança radical de temperatura condicione um Palmeiras diferente daquele que a gente viu contra o Porto. Pois é, e Palmeiras que, segundo o Abel, pode ter até estratégias ali diferentes para enfrentar o Al-Ahly. Ele mesmo disse, né, que ele monta a escalação de acordo com aquilo que o adversário vai propor, mas Abel, que na entrevista coletiva hoje por aqui, deu uma notícia importante para o torcedor do Palmeiras, importante para a gente que está cobrindo aqui o time durante essa Copa do Mundo de Clubes, que é o fato de que o Paulinho só pode jogar apenas 30 minutos de jogo. Na verdade, há uma expectativa aí em relação ao Paulinho desde o início do ano, claro, que dessa recuperação pós-cirurgia do Paulinho, mas que ele possa jogar o jogo todo, e havia um planejamento por parte do Palmeiras para que o Paulinho estivesse em campo como titular nesta Copa do Mundo de Clubes, o que acabou não ocorrendo pela condição física dele. Paulinho que até hoje é avaliada uma possível cirurgia, como repercutiu essa cirurgia dele. Mais uma cirurgia? Mais uma cirurgia que é algo que é avaliado, não é algo certo, mas é algo que é avaliado, que está sendo debatido pelo departamento médico do Palmeiras. Mas o Abel disse que se ele pudesse contar com o Paulinho por mais de 30 minutos, a gente veria o Paulinho de titular. E por isso a gente não vê o Paulinho entre os titulares, né, Rizek? Aliás, foi a grande notícia, como a Gabi disse, da entrevista coletiva, e foi a última pergunta feita pelo Thiago Ferri do GE. Acho que vale a pena mostrar para vocês uma pergunta relevante. E a resposta veio assim, naquele momento que só apareceu hoje, assim, do Abel mais bravo em coletiva, porque até então ele estava paz e amor. Mas para falar desse assunto, o Abel, enfim, se transformou um pouquinho ali, mas deu essa notícia, dá uma olhada. Olha, em relação ao Paulinho, eu não posso usar mais o Paulinho mais 30 minutos. E ponto, e não vou estar a falar muito mais do que isto. Quando tem entrado, ajuda-nos muito e nós vamos, enquanto pudermos utilizá-lo nos 30 minutos, vamos utilizá-lo, e cabe-me a mim decidir quando é que o meter, como é que o meter. Agora, sem dúvida nenhuma que é um jogador que nos podia ajudar mais tempo, mas infelizmente, em função dele não estar a 100%, isto não é novidade nenhuma para ninguém, vocês já sabem, não tenho problema nenhum, e é a primeira vez que me fazem essa pergunta, já podiam ter feito essa pergunta 500 vezes, não posso utilizar mais 30 minutos e nós vamos utilizá-lo o tempo que tivermos que utilizar em função daquilo que forem as necessidades da equipa. Agora, Gabi, quem pergunta sou eu, para você que está acompanhando o dia a dia do Palmeiras, né? Eu estava junto do time só domingo. No jogo, a gente debateu muito, né, aqui no Sport TV, a atuação do Vitor Roque. Né? Assim, me passou a clara sensação de que ele não agradou a comissão técnica, pisou pouco na área. Quando o Flaco entrou, o time melhorou. O Vitor Roque saiu no jogo. E assim, fiquei com a sensação, será que ele vai tirar o Vitor Roque do time? Vai mexer no ataque do Palmeiras para esse jogo contra o Al-Ahly? Pois é, pelo que a gente tem acompanhado nos treinos, Rizek e amigos, a tendência é que o Abel não mexa no time. Na verdade, sempre que ele faz essa mudança, né, que ele coloca o Flaco a gente sempre lembra, vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, ou seja, faz muitos gols, ele sempre tem essa melhora no time, mas
O próprio Abel, hoje na entrevista coletiva, quando ele fala do Estevão, quando ele é perguntado sobre a questão das finalizações, da falta de eficácia do ataque do Palmeiras no primeiro jogo, no jogo contra o Porto, ele defende o Estevão, falando: não vou tirar um jogador só porque ele perdeu muitos gols ali, ou porque o ataque em si perdeu muitos gols. E ele cita o Vitor Roque também nesse momento, na entrevista coletiva. Ele fala: eu não vou tirar o Estevão por causa disso, assim como o Vitor Roque. Então a expectativa é de que a gente tenha um Palmeiras muito parecido. Havia sim uma discussão sobre o desempenho do Maurício também, se o Maurício entraria, sairia desse time. Agora, pelo que a gente acompanha nos treinos, a tendência é que a gente tenha um Palmeiras, se não uma peça ou outra diferente, mas muito parecido com o que a gente viu contra o Porto. Agora, chamando a atenção para outro ponto muito interessante da coletiva, você mesmo falou que a gente tem acompanhado um Abel Paz e Amor, né? Uma versão diferente do que a gente tem no Brasil. E hoje a gente pôde ver também uma versão diferente do Abel, na qual ele até se identificou como um brasileiro, porque ele disse que agora os europeus estão vendo como nós brasileiros. E aí ele falou: não, na verdade eu não sou brasileiro, mas me identifico porque estou aqui no futebol brasileiro. Ele falou como os brasileiros têm desafios dentro de campo. É o gramado que às vezes não é bom, é a distância, é o clima, e essa resposta também é muito legal do Abel. Vamos dar uma olhada. Eu já vou voltar a repetir, eu tenho muito orgulho de estar no Brasil e já tive muitas possibilidades de sair e não saí. Há espaço para melhorar? Eu ainda agora falei dos espaços que nós temos para melhorar. Mas mais do que nunca, eu acredito que o futebol brasileiro precisa de pequenos detalhes só. E isso é tudo mentira, porque quando nós também vamos disputar o Mundial, também estamos no final do campeonato. O Porto tem 50 jogos, o Palmeiras tem 36 já. E quando jogamos a disputar o Mundial, vamos com 70 e muitos. Não vamos falar, isso são desculpas. O que eu acredito hoje, à data de hoje, é que cada vez mais há treinadores qualificados, cada vez mais há equipas qualificadas. Agora, há equipas que têm a possibilidade de ir buscar os jogadores que têm mais recursos técnicos, que se calhar podem ser mais eficientes. A probabilidade de eficiência é maior, porque eu não conheço nenhum jogador que seja 100% eficiente. Não há. Agora, o que há, e isto é muito bom, ainda para mais para o Brasil, para entenderem, a diferença está no nosso pensamento. A diferença está naquilo que eu acredito. Porque se eu acreditar que sou inferior aos outros, eu vou ser mesmo inferior aos outros. Ora, se eu acredito que eu sou bom, se eu acredito que com um trabalho posso competir, se eu acredito que com um trabalho posso organizar, não tem nada a ver nem com nacionalidade, nem ser europeu, porque muitos dos que estão aqui estão lá e vêm jogar para aqui outra vez. Devolvo para vocês falando o seguinte: a primeira competição internacional que eu cobri foi em 1997. O Carlos Eduardo Mansur estava lá, na Bolívia, Copa América. E por que eu falo isso? Eu estou vendo agora, em 2025, vários treinadores, o Xabi Alonso, o Niko Kovac e hoje o Abel, comentarem sobre outros jogos da competição. O Abel, inclusive, contou que veio assistindo no telefone dele a partida entre Real Madrid e Al Hilal e comentou um pouco do jogo. Eu fiquei pensando que eu acho que isso é uma postura da nova geração de técnicos. Assistir a mais jogos, comentar sobre mais jogos abertamente. Queria devolver para vocês com essa pensata. O treinador de hoje, será que ele assiste a mais jogos do que o treinador de antigamente? Porque me parece que antigamente o treinador estudava mais o adversário, sim, não dava muita bola, não via muito tempo para ver jogos. E aqui o Xabi Alonso, o Kovac, o Abel estão preocupados em assistir a competição. Será que estamos diante de uma novidade? Devolvo para vocês. Boa noite e bom programa. Valeu, amigo. Valeu, Rizek. Obrigado, Gabi. Difícil responder essa, né? Primeiro assim, se a gente for dizer sobre técnicos mais lá atrás, era mais difícil de assistir a jogos. Não tinha material Não tinha disponível. material, exatamente. Hoje, o Sport TV transmite todos os jogos da Copa do Mundo. O cara tá viajando, ele consegue assistir no telefone, ele não precisa parar a vida dele à frente da televisão, né, para assistir a um jogo de futebol. Ele no trânsito, no movimento ali, né, indo de um estádio para outro, indo para um treinamento, ele consegue assistir a um jogo, assistir aos melhores momentos, né? Então, acho que hoje o mundo é mais acessível. Agora, eu não sei se é uma questão de mais interesse ou menos interesse, né? O que eu acho que tem treinadores mais interessados e outros menos interessados no que o mundo faz. Isso é uma certeza. Agora, não sei se é algo geral ou não.
E a gente tem que diferenciar também. Primeira coisa, assim, eu acho que nem é necessário, assim, para o público, de fato, tem muito mais jogo disponível, muito mais futebol disponível. Para os treinadores e comissões técnicas, importa hoje menos o que está sendo transmitido ou não, porque existem hoje softwares, plataformas de análise de desempenho, que ele tem qualquer jogo de qualquer liga do mundo disponível, inclusive em câmera aberta, para simular a visão de um estádio, por exemplo, se ele quiser ter uma visão tática do jogo. Então, isso aí hoje tem em grande quantidade para qualquer comissão técnica. Agora, tem que diferenciar o que é o assistir ao jogo e o assistir ao jogo trabalhando, observando o adversário. Que aí, sim, na questão de analisar a fundo, de tirar conclusões sobre o adversário, aí eu acho que a coisa frenética do calendário faz com que os treinadores em si quase sempre estejam focados no próximo adversário. E, enquanto isso, eles têm, junto com eles, uma equipe enorme que está vendo 2 jogos para frente, 3 jogos para frente, preparando já relatórios para que, quando ele vai se dedicar a esse adversário, ele já receba algo mais mastigado. Mas é que a quantidade de informação hoje é muito maior. Então, o tempo dedicado ao futebol fora do campo de treinamento é muito maior. Normalmente, treinador, ele é um alucinado de futebol, apaixonado é pouco. Então, os treinadores de antes, se eles estivessem vivendo, eles também assistiriam tudo isso, porque eles gostam demais de ver. E você já não assiste o jogo só por ver, você já está assistindo o jogo e está realmente fazendo as leituras. Agora, quer dizer que o melhor treinador é aquele que assiste mais jogos? É aquele que realmente ele consegue tirar informações e arrumar soluções para isso. Mas hoje está muito realmente na mão. Mas que eles gostam mesmo de ver jogo, isso é fato. É isso, não é fácil não. Você trocaria, já que estamos falando sobre interesse, de que maneira você mexeria no time do Palmeiras? Será que você mexeria pensando nesse jogo contra o Al-Ahly? Eu adianto dizendo o seguinte, eu faria 2 trocas. Eu acho que trocaria o centroavante, eu tiraria o Vitor Roque, colocaria o Flaco Lopes, que eu acho que na média tem sido mais eficiente, tem jogado mais do que o Vitor Roque, e eu faria uma troca no Felipe Anderson. Eu acho que ali eu tentaria Veiga e Maurício, por exemplo. Por dentro e trazer o Estevão de volta para fora. Exatamente. Eu prefiro até o Estevão mais solto, mas para que o time rendesse melhor, eu acho que eu não sei se sem o Felipe Anderson com o Veiga, talvez deixasse o time mais perigoso. Eu não sei se eu tinha muita curiosidade de ver o Estevão mais por dentro, até pelos relatos de quem trabalhou com ele na base, até pela questão da ida dele para o Chelsea com a expectativa de jogar por dentro. Eu, sinceramente, até agora, pode ser também uma questão de contexto, da forma como o Abel o aproveita e de não criar situações. Mas, para mim, as atuações dele por dentro não justificaram toda essa expectativa. Acho até que ele rendeu mais, por enquanto, quando jogou aberto como ponta do que propriamente por dentro. Mas o que não significa que ele não vá a ser melhor por dentro do que por fora. É o domínio da função ali, né? Talvez. Acho que ele domina ainda mais hoje, porque às vezes ele está por dentro, ele vai ter realmente um domínio, outro que ele vai ter que escorar. E lá na beirada ele pega, ele vai dentro toda hora, enfim, né? Agora, por característica de jogo contra o Al-Ahly, eu imagino um jogo mais para o Flaco do que para o Vitor Roque. Contra o Porto, era até possível que o Abel pensasse num jogo que tivesse mais transições, porque o Porto com iniciativa também, com uma defesa que joga mais alta, que ele quisesse um atacante que atacasse mais espaço, né? E aí, no caso, o Vitor Roque. Faz sentido. Faria sentido o Vitor. Agora, eu acho que talvez o Palmeiras vai enfrentar um time que vai defender mais atrás e que não defende tão bem bola aérea. Então, isso me induz a pensar que talvez seja um jogo melhor para o Flaco. É isso. Vamos aguardar, então, né, o que o Abel fará para esse jogo contra o Al-Ahly. Importantíssima vitória para o Palmeiras nesse jogo, né, para que ele possa ir para o jogo contra o Inter Miami com a cabeça mais fresca, né? De repente, negociar um resultado, a gente não imagina, né? Imagina que o Palmeiras vai conseguir vencer os 2 jogos, mas ganhar amanhã é fundamental. Vamos lá, rasgou elogios aí o técnico do Al-Ahly, o José Ribeiro. Precisamos lutar o máximo possível para ter um bom resultado contra o Palmeiras. Acho que é um dos melhores times do campeonato em termos de estabilidade, situação atual. Se o Abel está há muito tempo no Palmeiras, o Ribeiro acabou de chegar. O primeiro jogo dele foi justamente a primeira rodada do Mundial de Clubes. Eu estou ao lado do André Kifuri e do Vitor Birner. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Vitor? Uma ótima noite a todos. Temos a presença honrosa, honrada e chique do pessoal do Data ESPN daqui a pouco aqui no programa, para falarmos sobre Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes da FIFA, e o Palmeiras, diante desse segundo jogo
com o problema do Paulinho, que não é um problema para o Campeonato Mundial, é um problema aparentemente para o futuro, não só pelo investimento que o Palmeiras fez nesse jogador, mas pelo potencial que ele tem, pela maneira como ele influencia o Palmeiras e por causa de uma situação de dores, uma possível nova lesão e um problema para ser resolvido, de forma que o Palmeiras possa utilizar esse jogador na sua plenitude física. As conversas e as notícias a respeito de olha, o Paulinho não pode jogar, o Paulinho se machucou de novo, elas não são novas. Elas já têm algumas semanas. O Palmeiras agora, de maneira oficial, digamos assim, publicamente reconhece que só pode usar o jogador por meia hora. É claro que existe algo acontecendo. E tomara que o Paulinho não precise passar por uma nova cirurgia, né? Seria muito ruim para ele. Em primeiro lugar para ele, é óbvio. E depois, claro, também para o Palmeiras. Boa noite também para você, Birner. Temos um Palmeiras que enfrentará o Al-Ahly depois de empatar com o Porto. Do primeiro jogo para esse, quais as lições? O que é o foco principal desse Palmeiras? Boa noite, Birner. Boa noite a você, André, aos fãs do esporte. É o Matheus Carreira que vai entrar aqui com a gente logo mais para explicar muito sobre os adversários do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa, acima de tudo, de bastante tranquilidade para concluir as jogadas, porque eu acredito que o Palmeiras vai construir, vai pegar um time fechado, um time, acho eu, que não vai sair para o jogo de maneira muito agressiva contra o Palmeiras. Você acabou de falar, treinador há pouco tempo no trabalho, jogadores que, apesar de serem bons jogadores, não são jogadores à altura dos jogadores do Palmeiras. Então, o Palmeiras é favorito e eu espero que o Palmeiras faça um jogo consistente e consiga a sua primeira vitória no Mundial. Para você essa também, André, a gente teve a leitura do primeiro jogo de um bom jogo do Palmeiras, mas com uma situação, se bem que dá para usar a palavra problema, com um problema, se não crônico, recorrente de criar sem concluir. Isso. Esse é o foco contra o Al-Ahly, na sua opinião? Eu acho que alguns, né, a comissão técnica do Palmeiras tem alguns focos para trabalhar essa segunda rodada. Eu imagino que o time vai ser diferente, porque o Abel vai trocar jogadores por uma questão. Ele mesmo menciona as condições climáticas, né? Calor, as dificuldades que isso representa. Ele fala para terminar o jogo, né, de maneira competitiva e poder ganhar. Então o Palmeiras vai trocar jogadores, eu acho que isso todos os técnicos devem pensar em fazer. São, né, poucas horas, poucos dias de intervalo entre uma rodada e outra, e é preciso trabalhar com mais jogadores do que seria normalmente, jogando uma vez por semana ou alguma coisa parecida com isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que, numa situação normal, embora não seja um problema novo, o Palmeiras teria ganhado do Porto, né? Teria pelo menos conseguido fazer um gol. Eu acho que os técnicos que conhecem seus jogadores e têm trabalhos que são sustentados pelo tempo, é o caso do Abel, por incrível que pareça, aqui no Brasil, ele recebeu um comentário de um colega de profissão que está longe, mas evidentemente conhece, tem as informações, e esse colega dizer algo exatamente sobre isso, sobre a longevidade dele, num lugar onde os técnicos entram e saem dos clubes. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, porta giratória, permanentemente, né? Técnicos saindo e entrando. Mas o Abel conhece muito bem o seu elenco, seus jogadores, e existe também uma confiança por parte dele de que não é uma questão crônica. O Palmeiras não tem um time que não consegue finalizar, que não consegue fazer gols. O Palmeiras tem um time que precisa trabalhar nisso, e a minha impressão é que nesse segundo jogo do Mundial nós vamos ver um Palmeiras ainda melhor e ainda mais preciso. Eu queria que você falasse um pouco do Estevão, que no primeiro jogo, embora, se não me engano não, o Estevão ganhou o troféu de superior, né, mas a avaliação geral é que não foi o melhor em campo do Palmeiras, para a enorme maioria, né, não tenha jogado mal, mas não tenha sido o melhor. Queria que você falasse do valor do Mundial e de um jogo como esse do Al-Ahly para o Estevão. O Estevão está se apresentando para o mundo. Vale lembrar, é um jogador muito jovem, que ainda tem bastante margem de evolução, física principalmente. Eu acho que ele não chegou no ápice da forma física, eu estou falando ali biologicamente mesmo, adulto. Então, parece que esperam do Estevão todo jogo um jogo espetacular. E você acabou de falar, ele jogou bem. Não foi uma partida brilhante, não foi uma partida dos sonhos do Palmeiras, do palmeirense, mas eu acho que é normal que
Estevão faça alguns jogos bons, jogos razoáveis, jogos ruins. Só que os jogos brilhantes na carreira dele tendem a ser em quantidade muito maior do que dos outros jogadores. E talvez essa seja uma oportunidade para ele, pegando um time que bastante dele na individualidade, se destacar e ser talvez o jogador que mais vai desequilibrar individualmente um jogo, que é basicamente do time do Abel, que privilegia muito a parte coletiva, e dentro desse coletivo, talvez o Estevão, ele é o jogador mais habilidoso, mas talvez seja o jogador que vai desequilibrar amanhã. Não tem como saber. Vamos, o André e o Birner citaram o Matheus Carreira do Data ESPN, que se juntaria a nós. Chegou o momento. A presença dele foi detectada, né? No nosso Isso, foi detectada. E a gente tem essa tela, ó, o rival, para apresentar o Matheus. O Matheus vai analisar o Al-Ahly. O rival do Verdão. Vamos conhecer um pouco o Al-Ahly. Principais títulos: 12 títulos da Champions League africana, 45 vezes campeão da Liga Egípcia, 39 vezes da Copa do Egito. Na temporada 24-25, 46 jogos, aproveitamento de 66,7%. Destaques: classificado como campeão da competição africana, né, a Champions da África, foi campeão em 2021. Chegou em todas as finais da Champions africana no período qualificatório, venceu 2021, 22, 23, 23 e 24. Espanhol José Riveiro, ex-Orlando Pirates, é o novo técnico e fará primeiros jogos competitivos pelo clube no Mundial. Exato, o jogo 1 foi o primeiro contra o Inter Miami e o jogo 2 será esse contra o Palmeiras. Matheus, eu quero te perguntar, mais ou menos na abordagem que eu joguei para o Carreira, essa coisa por anos passamos aquele jeito de futebol brasileiro, tem que passar por cima e tal. E aí o Mundial, tiro curto, fez a gente falar, gente, também não é assim. Dá para ganhar, mas não vai ganhar sempre. Você acha que esse Mundial, na configuração atual, que tira um pouco menos o peso do jogo, claro que o jogo vale muito, mas antes era aquela coisa de evitar o completo fracasso em um jogo. Você acha que isso tira um peso e volta a dar um favoritismo maior ao sul-americano, no caso o Palmeiras, nesse confronto? O favoritismo técnico é do futebol sul-americano, mas é uma questão bem teórica, porque já houve equipes que não conseguiram ultrapassar, né? Esse encontro dessas duas escolas já terminou de maneira desagradável. Não há nenhum motivo para o Al-Ahly achar que o confronto com o Palmeiras é uma coisa intransponível, não adianta, só por milagre. Nenhum. Está claro qual é o melhor time do ponto de vista técnico, quem tem uma identidade de jogo superior, quem vai entrar em campo amanhã com mais responsabilidade para jogar. Eu acho que o cenário do jogo vai ser alguma coisa muito semelhante a que o Vitor mencionou agora há pouco, e o Matheus também nos mostrou como uma das opções. Acho que o Al-Ahly vai marcar muito bem o Palmeiras, em determinadas situações vai marcar de maneira recuada para tentar punir um pouco do avanço do time brasileiro. Esse é o cenário que eu acho que é o mais provável, e mesmo que não seja isso para início, eu imagino que nós vamos ver o jogo nessa dinâmica em algum momento. Então, ao Palmeiras cabe a maior carga de trabalho, evidentemente a maior posse, a insistência para jogar, para tentar passar por esse sistema de marcação com muitos homens, principalmente na frente da área. O Palmeiras é um time que gosta muito de jogar com espaço. No jogo contra o Al-Ahly, ele provavelmente vai ter que inventar o espaço. Essa é uma questão um pouco mais difícil. Eu sempre me recordo da frase do Felipe Luiz. No momento que alguém como o Felipe Luiz diz no futebol é muito mais fácil destruir do que construir, acaba o argumento, não, mas é assim, o jogo é simples, mas as pessoas tentam complicar. Não. Aí tem um jogador que teve uma carreira maravilhosa, a maior parte dela na elite do futebol. Hoje é um treinador em início de trajetória comandando o Flamengo, que é um dos maiores times que nós temos no Brasil, no continente sul-americano e provavelmente no mundo também. Então, no momento que ele fala isso, a dinâmica de algumas partidas ela fica mais fácil de ser identificada. Ao Palmeiras caberá o trabalho mais complexo no jogo de futebol, num encontro como esse, que é vencer uma marcação pesada, um time que entra em campo com a proposta de ser essencialmente defensivo e reagir a uma situação. Isso é mais simples ou menos complicado do que o trabalho que o Palmeiras vai ter que fazer. Em relação ao favoritismo, eu entendo que se o jogo terminar com qualquer resultado que não seja uma vitória do Palmeiras, será algo inesperado, mas não necessariamente surpreendente.
porque esses encontros eles são assim mesmo. O Palmeiras sabe que o jogo de amanhã será difícil. Jogo difícil para o Palmeiras nessa segunda rodada. Vamos lá, gente. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!